O Cristo que levanta, o Cristo que alegra, o Cristo que satisfaz, o Cristo que fortalece, o Cristo que fortifica, o Cristo médico, o Cristo Senhor, o Cristo Rei, o Cristo Pastor, o Cristo Amigo, o Cristo... Obrigado, pastor. Deus seja louvado para todo sempre. Minhas primeiras palavras são para exaltar o Senhor Jesus. Eu glorifico a Jesus porque Ele é bom. Eu glorifico a Jesus porque Ele é santo. Eu glorifico a Jesus porque Ele é poderoso. Eu glorifico a Jesus porque é nosso amigo. Eu glorifico a Jesus porque é nosso Salvador. Eu glorifico a Jesus porque é nosso libertador. Eu glorifico a Jesus porque é nosso Senhor. Eu glorifico a Jesus porque é nosso mestre. Eu glorifico a Jesus porque sem Ele não teríamos paz, sem Ele não teríamos futuro, sem Ele não teríamos esperança, sem Ele não teríamos geração. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é extraordinário. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação, a Ele adoração. Ele está acima de todos. Glória ao nome dEle para todo sempre. Aleluia. Oh Jesus admirável. Oh Jesus precioso. Aleluia. Sem Jesus, as nossas primaveras seriam tristíssimos outonos, mas com Jesus, a nossa escuridão realmente se transforma em luz. Aleluia. Aleluia. Deus esteja com cada pessoa esta manhã. A graça do Senhor te pertence. A bênção do Senhor te acompanha. A graça do Senhor nos envolve, nos segura, nos sustenta, nos qualifica, nos permite continuar nesta santa peleja. Outra vez estou neste púlpito e é sempre uma grande honra para mim assomar esta tribuna. Eu quero agradecer a Deus por este privilégio e quero agradecer a este santo homem de Deus, pastor Josias, pela consideração de me permitir estar aqui para lhes ministrar a palavra de Deus. Estou contente de rever este povo, povo liberto, povo santo, povo escolhido, povo chamado, povo marcado, povo que está seguro nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Eu posso convidá-los a que nós leamos 2 versículos da Bíblia? Está bem assim? Ok, muito bem. 2 versículos da Bíblia. O primeiro deles, amados, eu peço que os senhores se dirijam à segunda epístola de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 2. Como de todos é sabido, as 2 cartas que Paulo escreveu a Timóteo e a carta que ele escreveu a Tito são chamadas de epístolas pastorais. E nós temos tantos conselhos, tantas exortações, tantas sugestões preciosíssimas para uma vida melhor com Deus. Vamos ver 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, e logo em seguida nós estaremos indo para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Permita-me fazer uma pergunta. Todos estão prontos para a leitura? Então vamos ver o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 2. Eu peço por gentileza à igreja do Senhor que leia 2 Timóteo 3 e 2. Para a glória de Deus. 1, 2, 3. Antes que se apague da tela, olhe a penúltima palavra que está na tela. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Que mais? Outra vez? Só mais uma vez. Ingratos. Guarde isto, por favor. Agora vamos sentir alguma coisa um pouco mais suave. Vamos para a primeira, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18. Por especial gentileza, já está. Eu sempre agradeço aos amados irmãos que, com uma eficiência modelar, estão sempre prontos para cooperar. Vamos ler agora, amados, o que está na tela. 1, 2, 3, para a glória do Senhor. Antes que se sentem, eu queria perguntar, deu já para sentir algum relacionamento entre os 2 textos? Já deu para sentir? Muito bem, veremos isto na sequência. Nosso Pai, que manhã linda que Tu nos deste. Nós te agradecemos por ela, por este dia. E com certeza nós podemos declarar que este é o dia que o Senhor Deus fez.
Te agradecemos por uma hora a mais, Senhor, que Tu nos permitiste descansar esta noite. E aqui estamos na Tua casa para ouvir a Tua voz, depois de havermos adorado o Teu santo e excelso nome. Que a Tua graça esteja com o Teu servo, que ministra a Tua palavra. E como Tu sabes, ele é o menor de todos. E eu te agradeço por Tua igreja que está aqui, Senhor, preciosíssima, comprada a preço de sangue. Deixa-nos deleitar-nos na Tua palavra e por ela sermos edificados em nome e por amor de Jesus. Os que podem dizer amém, digam. Amém. Os que disseram, podem sentar-se, por favor. Muito obrigado. Nesta epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, ele menciona alguns sinais conhecidos geralmente como sinais dos tempos. Eu penso que não é demais recordar, ainda que de todos seja sabido, que há 3 expressões distintas que nós podemos utilizar quando nós estamos pensando em alguma coisa relacionada com a escatologia. Eu estou pensando exatamente em sinais da vinda de Cristo, sinais dos tempos e sinais do fim do mundo. São 3 coisas distintas. Sinais dos tempos é algo um pouco mais abrangente, sinais da vinda de Cristo é algo específico. Pois bem, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala sobre sinais dos tempos, e quase todos eles estabelecem também uma conexão com a vinda do Senhor. E é interessante notar que Paulo menciona 18 sinais dos tempos. 18. Não são poucos. Não são poucos. E qualquer pessoa que disponha de algum tempo e queira debulhar esta palavra, e pode então escrever em algum lugar os 18 sinais, e se desejar pode fazer uma avaliação do que está acontecendo no mundo, para conferir se estes nossos dias podem ser enquadrados na ideia de sinais dos tempos, ou se ainda é uma coisa futurística. Pois bem, dos 18 sinais dos tempos que são mencionados por Paulo em sua epístola a Timóteo, o 7º sinal é descrito com uma palavra que os irmãos repetiram no primeiro versículo. Eu posso pedir que outra vez digam aquela palavra? Ingratos. Mais uma vez, ingratos. Só mais uma e não se aborreçam comigo. Ingratos. Quase não dá para acreditar que ingratidão tem alguma coisa que ver com sinais dos tempos. Quase não dá para imaginar que nos últimos tempos haverá um surto muito maior do que o das pandemias conhecidas. Um surto de ingratidão que vai varrer as almas, as mentes e as consciências das pessoas. E essa questão de ingratidão é tão forte, é tão séria, que o Espírito recomendou a Paulo que dissesse a Timóteo que quando estivesse chegando os últimos dias, os últimos tempos, haveria naturalmente uma multiplicação dessa terrível praga que assola as pessoas, que assola a humanidade. Ela se chama ingratidão. Mas nós lemos o outro versículo que fala exatamente o contrário, não o contrário da palavra de Deus, mas o contrário da ideia terrível de ingratidão. Paulo diz, em tudo dai graças. A recomendação de Paulo aos Tessalonicenses, em tudo dai graças, é uma resposta de Deus oferecida para a igreja para ela se defender dos males da ingratidão. Se no final dos tempos as pessoas vão ser cada vez mais ingratas, a igreja, para escapar dessa tragédia, para fugir a esta experiência caótica que certamente ocorrerá no mundo, a igreja sabe o que fazer, é dar graças, é ser agradecida, é ser agradecida. Então eu tenho uma boa notícia para os irmãos nesta manhã, é que quanto mais nós desenvolvermos a gratidão no nosso coração, mais preparados estaremos para vencer a praga da ingratidão.
podemos nós glorificar o Senhor Jesus? Como eu vou chamar hoje gratidão e ingratidão? Eu não vou chamar de virtude a gratidão e não vou chamar também por outro nome, a ingratidão. Eu vou definir de uma maneira muito simples. Gratidão, irmãos, é um estilo de vida. Você pode repetir após mim, amada. Gratidão é um estilo de vida. Agora, não podemos esquecer, ingratidão, pode repetir, agradeço se querem, se podem. Ingratidão também é um estilo de vida. O que é estilo de vida? É aquilo que nos acompanha em nosso dia a dia. Uma coisa que você faz sempre se transforma num estilo de vida. Por exemplo, é tão intuitivo neste país, é tão intuitivo que quando nós brasileiros chegamos aqui pela primeira vez, nos damos conta de que realmente é algo muito interessante. Qualquer coisa que aconteça aqui, você está dando lugar, você encontra alguém, qualquer coisa, o americano sempre diz, excuse me, ou então, I'm sorry, excuse me, I'm sorry, excuse me. É um estilo de vida que o americano tem. Seja o que for, tem que dizer I'm sorry. Qualquer coisa. E nós, às vezes, demoramos a dizer desculpa, mas o americano já tem na ponta da língua I'm sorry. Ou então, excuse me, qualquer coisa. É o estilo de vida. Agora, dentro da nossa mensagem, gratidão é estilo de vida. Ingratidão. Se a pessoa é ingrata uma vez e ninguém lhe adverte, se uma pessoa demonstra uma ingratidão a segunda, a terceira, a quarta e a quinta vez e não se retrata disto, e não se desculpa disto, e não muda de atitude, daqui a pouco a pessoa terá a ingratidão como estilo de vida. Em compensação, qualquer um de nós conhece crentes, conhece pessoas que têm o hábito, o bom hábito, o feliz hábito de estar sempre agradecendo. Há pessoas que voltam e meia estão dizendo, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E às vezes nós temos o espírito de gratidão, temos o espírito agradecido, mas não abrimos a boca muitas vezes para dizer graças a Deus. Mas quando nós costumamos a dizer graças a Deus, sempre, sempre, isto é o estilo de vida. Sabe o que eu desejo esta manhã? É que Deus nos ajude de tal maneira que a gratidão seja um estilo de vida para cada um de nós. Você concorda com isto? Você aceita isto? Você acha que gratidão já é o estilo de vida da sua própria vida? Agora, gratidão e ingratidão, pastor Josias, são como linhas paralelas. A não ser que houvesse aqui pessoas bem jovens mesmo, e para elas eu necessitar dizer o que significa paralelas, não há necessidade. Todo mundo sabe que linhas paralelas, elas não estão coligadas, mas elas estão próximas. E elas estão sempre na mesma direção, linhas paralelas, mas elas não se fundem e elas não se confundem. São linhas paralelas. Quando nós estudamos a Bíblia a partir do livro de Gênesis, indo até o Apocalipse, e depois tomamos a história da igreja, desde o Pentecoste até então, e depois vemos a nossa própria igreja nesses dias, nós descobrimos que realmente ingratidão e gratidão são linhas paralelas de atuação que continuam fazendo parte do dia a dia da humanidade. Onde é que estas linhas paralelas começam? Por exemplo, gratidão e ingratidão são linhas paralelas na família. Primeira família que nós conhecemos na história, que foi realmente a primeira família que habitou este planeta, foi a família de Adão e Eva. Na família de Adão e Eva havia essas duas linhas paralelas. Abel é o homem que sabia agradecer a Deus. E a maneira que Abel achou, a maneira que ele encontrou para expressar a sua gratidão a Deus, foi oferecendo um sacrifício a Deus. Oferecer sacrifício a Deus é uma forma de agradecer. Fazer um culto a Deus é uma forma de agradecer. Independentemente de qualquer outro sentido que tenha a sua presença nesta manhã, neste santuário, Deus aceita a sua presença aqui como um ato de gratidão. Você está aqui para agradecer a Deus. Agradecer a Deus
pela semana que passou. Agradecer a Deus porque você tem saúde para sair de casa. Agradecer a Deus porque você vai outra vez deleitar-se na sua casa. Agradecer a Deus porque você vai ouvir a sua palavra. E agradecer a Deus, e esta forma de gratidão ainda é superior, agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus. A sua presença aqui será sempre recebida por Deus como um ato de gratidão. Na primeira família havia um ingrato chamado Caim. E havia um agradecido chamado Abel. Então isto é realmente uma coisa muito antiga. Agora, se nós formos a outras famílias, nós veremos que sempre é assim. Por exemplo, vamos à família de Jacó. A família de Jacó, você vai encontrar um moço agradecido a Deus, chamado José. Você vai encontrar os irmãos de José, que eram pessoas ingratas. As pessoas ingratas, elas nunca se solidarizam com quem está vencendo. As pessoas ingratas, elas nunca estão dispostas a reconhecer a bênção que Deus dá para outra pessoa, porque elas querem sempre que a bênção seja só para elas. Esta manhã, quantos declararam que estão agradecidos a Deus pelas bênçãos que os seus irmãos têm recebido? Podem dizer amém? Quando eu cheguei aqui, logo no primeiro momento, o pastor Josias teve a gentileza de buscar-me no aeroporto e de lá para cá conversamos sobre algumas coisas, um tanto quanto rapidamente, e das palavras que ele me expressou, ele disse que o nosso querido irmão, o pastor Ednei, havia recebido uma grande bênção de Deus. Quando o pastor Josias falou isso, eu notei um sentimento de alegria no pastor Josias. Como é que uma pessoa se alegra com a bênção que outra pessoa recebe? Isto é parte do nosso espírito de gratidão. Quando você se alegra com uma bênção que alguém recebeu, quando você se solidariza com alguma pessoa que está muito abençoada por Deus, você abriu o caminho para também ser abençoado. Quando você diz parabéns por sua vitória, você abriu um caminho para que amanhã outra pessoa vai chegar e dizer agora é parabéns pela tua. Então vamos agradecer pelas bênçãos dos nossos amigos, vamos agradecer pela bênção dos nossos irmãos, porque a nossa bênção também está chegando. Na família de Moisés, por exemplo, Moisés era um homem agradecido. E apesar de Miriam haver proferido um lindo cântico depois da travessia do Mar Vermelho, na verdade, ela cometeu o terrível pecado da ingratidão. A ingratidão de não reconhecer que Moisés era o enviado de Deus. Era mais novo do que ela, mas possuía mais autoridade espiritual que ela. E Arão e Miriam chegaram um dia a expressar a sua profunda ingratidão através de uma censura que fizeram a Moisés. Vejam como gratidão e ingratidão sempre estão presentes nas famílias. Na casa de Davi, por exemplo, não é, pastor Esdras? Na casa de Davi, nós temos, por exemplo, Salomão, que em muitos momentos expressou gratidão a Deus, e temos Roboão, que foi um totalmente ingrato. Isso para não falar do Absalão, que aquele, então, é difícil imaginar como é que Absalão chegou a fazer aquilo. Um filho que se volta contra o pai, um filho que faz campanha contra o pai, um filho que se rebela contra o pai. Isto representa ingratidão. Deus nos trouxe esta manhã, então, a gente nunca sabe a mensagem que vai ouvir, nós nunca sabemos o que Deus vai falar, mas Deus lhe trouxe esta manhã para fortalecer o seu senso de gratidão. Deus lhe trouxe esta manhã aqui para lhe dizer que você está certo quando você é agradecido. Mesmo quando você tem problemas na vida, se você agradecer pelos problemas, você sabe que você está apressando a solução? Se você quer apressar a solução de um problema, agradeça por ele. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu poderia citar ainda outros exemplos. Existe ingratidão nas famílias, existe ingratidão na igreja. Todo pastor se lembra de pessoas que foram extremamente gratas, mas todo pastor também se lembra, sabe, reconhece algumas pessoas que foram ingratas. Gratidão e ingratidão sempre andam juntos. E no dia do arrebatamento, a igreja que subirá, com certeza, será uma igreja agradecida. E o mundo que vai ficar é um mundo absolutamente ingrato. Paulo está dizendo que ingratidão será uma tônica na ocasião chamada na Bíblia de final dos tempos. Agora, de onde vem esse espírito de ingratidão?
Onde nasceu? Não nasceu em Caim. Caim já foi o herdeiro. Muitas pessoas que estudam a Bíblia e começam a pensar em Lúcifer, e não é grande coisa tomar muito tempo pensando nele. É bom pensar mesmo em Jesus. Mas como o nome dele está na Bíblia, tudo bem. Você sabe qual foi realmente o grande pecado de Lúcifer? Algumas pessoas poderiam dizer, dá licença, pastor, para mim o grande pecado de Lúcifer foi rebelião. Eu não quero contrariar você, mas eu me permito dar-lhe uma palavra paralela a esta palavra que você tem em seu coração. O primeiro pecado de Lúcifer não foi rebelião. Você sabe que rebelião não é uma semente. Rebelião é um fruto. Rebelião é um fruto que resultou de alguma semente. No caso de Lúcifer, eu queria dizer esta manhã que a semente que surgiu no coração de Lúcifer, da qual resultou o seu gesto de rebelião, chamava-se ingratidão. Quem foi que fez de Lúcifer um anjo de luz? Foi Deus. Quem deu a Lúcifer uma autoridade tão grande, conforme nós lemos no profeta Isaías e no profeta Ezequiel, foi Deus. Quem conferiu tanta autoridade, tanto brilho, a Bíblia fala em brilho, tanto brilho para a luz, foi Deus. Tudo que Lúcifer era, por causa de Deus. Tudo que Lúcifer podia fazer, por causa de Deus. Toda a honra de que Lúcifer se tornou digno lá em cima, tudo por causa de Deus. Lúcifer tinha a obrigação de estar sempre diante do eterno Deus para expressar-lhe a sua adoração. A verdadeira adoração só é válida diante de Deus quando ela é acompanhada de gratidão. Não tem muito valor chegarmos à presença de Deus, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, e terminar. Esta adoração não é legítima. Se você quer uma adoração perfeita, se você quer uma adoração legítima, se você quer uma adoração sem defeito, faça como disse Paulo escrevendo a Timóteo. Timóteo, antes de tudo, dá graças. Antes de tudo, dá graças. Antes de tudo, dá graças. Quando nós vamos para adorar a Deus, antes de nós expressarmos a nossa palavra para glorificar a Deus, para dizer quem Deus é, para dizer aquilo que nós entendemos a respeito dele, vamos agradecendo. Senhor, eu te agradeço. Primeiro te agradeço porque tu me aceitas na tua presença. Oh, aleluia. Miseráveis pecadores que éramos, agora somos filhos da luz e o Senhor nos aceita. Então, graças a Deus porque nos aceita. Graças te dou, Senhor, porque tomas tempo para receber a minha adoração. Então, se você prepara o ambiente de sua adoração com ações de graças, que caminho lindo você está preparando para chegar à presença de Deus e nela se manter. Então o problema de Lúcifer foi exatamente esse. Imaginemos que, devido à quantidade imensa, inumerável de anjos lá em cima, imaginemos isto. Imaginemos que foi estabelecido um turno de adoração a Deus. Então, agora vai ser o momento de 1 bilhão de anjos aparecer e adorar a Deus. Então adora. Agora sai. Agora vem outro. E vem outro. E aquilo nunca para, porque é uma quantidade inumerável. Imaginemos que um dia, uma ocasião, quando deveria comparecer aquele turno liderado por Lúcifer, imagina que ele disse, bom, hoje eu não vou adorar, hoje eu não vou lá expressar o meu louvor e naturalmente a minha gratidão. A ingratidão não começa com atitudes fortes. A ingratidão não começa com revoltas. A gratidão não começa com rebelião. Eu repito, rebelião é um fruto da ingratidão. A semente é a ingratidão. Então um dia, Lúcifer não vai e não adora a Deus. E com ele também aqueles seus liderados. E no outro turno, ele não vai outra vez. Quando você tem prazer em vir à casa de Deus, quando você tem um espírito de gratidão muito forte, você quer estar na casa de Deus todos os domingos. Agora, o problema é que qualquer pessoa que já vivenciou isto sabe que eu estou falando absolutamente a verdade. Quando você falta há um culto pela manhã, há um culto à noite, quando você fala um culto, isto não provoca nenhum desequilíbrio emocional, isto não afeta de nenhuma maneira o seu laço de comunhão com Deus, você falta o segundo.
você falta o terceiro. Depois que uma pessoa falta o terceiro culto e não sente nenhuma reação, e não sente nenhuma repressão de Deus, não sente nada contrário, você se acostuma a faltar. E aí, faltar já não faz nenhuma diferença. E o espírito de gratidão fica amortecido ou amordaçado, porque você não foi à casa de Deus para expressar a sua gratidão. Então estou imaginando que o Lúcifer estava indo nos seus turnos e faltou uma vez e faltou outra, até que disse, sabe de uma coisa, nós não precisamos mais passar lá diante dele. Aliás, eu até poderia ficar com vocês e subir um pouquinho, e nós também temos um pouco de glória, e nós também temos um pouco de autoridade. Aí não era mais ingratidão, aí já era rebelião. Se você deseja estar completamente vacinado contra qualquer espírito de rebelião, a receita é esta: nunca seja ingrato. Porque nem todos os ingratos se tornam rebeldes, mas todos os rebeldes começaram com ingratidão. O cidadão vem do Brasil e ele vem com dificuldades, não sei por onde veio, se veio por aqui, se veio por lá, não sei. A verdade é que ele chega aqui já na penúria, e não tem casa, não tem amigos, não tem carro, não tem emprego, não tem nada. Mas é um crente em Jesus, procurou a igreja, encontrou o pastor, verdadeiro pastor, deu-lhe a mão e disse, não, nós vamos lhe ajudar. E consegue uma casa, e consegue irmãos para providenciarem móveis, e embora não sejam de alta qualidade, mas quando ele compara assim, bom, é melhor do que aqueles que eu tinha lá em Santa Rita, da Trouxa Escura. E a verdade é que eles vão começando a ser abençoados. Daqui a pouco o pastor já providenciou um emprego para eles, daqui a pouco, e vai bem. Daqui a pouco já estão recebidos como membros, daqui a pouco já é diácono, o cidadão já é diácono, e vai. O que acontece quando ele recebe a oportunidade de dirigir um grupo da igreja? Pode ser um grupo local, um departamento local, ou pode ser uma congregação, alguma coisa parecida. Aí começa a inchar o seu coração, diz, mas afinal de contas, eu tenho uma liderança melhor do que a do pastor. Afinal de contas, eu noto que os meus irmãos aqui estão muito mais ligados a mim do que ao pastor. E como a ingratidão já está patente no seu coração, agora já não é mais ingratidão, já é rebelião. Quantas pessoas nunca voltaram ao pastor para lhe dar graças, para lhe agradecer, porque foram apoiados quando chegaram neste país? Quantas pessoas nunca se lembraram de agradecer pelas pessoas que lhe deram a mão quando aqui chegaram? A situação era tão difícil. Quantas pessoas foram, por exemplo, a reuniões lá diante do juiz e não sabendo dizer uma palavra em inglês, tiveram ajuda prestimosa, absolutamente gratuita de alguém que interpretou para eles, e nunca mais, não custa nada agradecer pequenos favores. Quando nós não nos acostumamos a agradecer pelos pequenos favores, até os grandes serão esquecidos. Quando nós não damos o devido valor a um pequeno favor, a uma pequena solidariedade, a algum gesto de amizade que alguém nos faz, isso abre o caminho para que depois o nosso coração fique fechado. Amados irmãos, o sentimento de gratidão é alguma coisa que tem que se transformar em um estilo de vida para o povo de Deus. Lúcifer cometeu o grande pecado da ingratidão. Esqueceu-se de que era uma criatura. A luz que Lúcifer tinha vinha da verdadeira luz que existe, que é Deus. A glória que havia sobre Lúcifer era uma fagulha da glória de Deus. Mas Lúcifer foi ingrato para com Deus e tornou-se Satanás. E havendo se tornado Satanás, nunca mais voltou a ser Lúcifer. Este é o problema de ingratidão. Quando a ingratidão se torna realmente algo muito forte na pessoa, quando se enraiza, quando engessa a pessoa, quando toma conta de todos os seus sentimentos, de todas as suas emoções,
essa pessoa nunca mais regressa àquele estado de simplicidade original. Deixemos agora o ambiente de Lúcifer e vamos pensar agora em ambiente humano. O que é que nós sabemos a respeito de ingratidão? Um pouco do princípio da história. Vamos dar uma olhada em Adão. Algumas pessoas perguntam, por que Adão aparentemente caiu com tanta facilidade? Como é que Adão escorregou naquilo? Como foi que Eva cedeu? Mas que coisa, troca Deus por uma cobra. Que é isto? O que foi que aconteceu? Você sabe, na verdade, onde é que está o fundamento da queda de Adão? Você já pensou, o senhor que está aqui na frente, o senhor já pensou realmente como foi que começou aquele desequilíbrio espiritual em Adão, de modo a chegar a voltar-se contra a palavra de Deus e, em consequência, cair, e a sua queda representar a queda de toda a raça? Eu queria esta manhã sugerir aos amados irmãos que o pecado primeiro, o pecado principal em Adão foi exatamente a ingratidão. A Bíblia diz que o filho de Adão, chamado Sete, diz assim a Bíblia no capítulo 5 de Gênesis, e nos dias de Sete se começou a invocar o nome do Senhor. Eu vou pedir que a igreja repita após mim, por favor. E nos dias de Sete se começou a invocar o nome do Senhor. Como o verbo começar está aí, eu fico olhando para este versículo, nos dias de Sete se começou a invocar. O que é que você entende por invocar o nome do Senhor? Bom, por exemplo, fazer um culto, ótimo. Mas o que você entende por invocar o Senhor? Cantar um hino, muito bem. O que é que você entende por invocar? Fazer uma oração, muito bem. Mas tem mais. O que é que você entende por invocar? Adorar, ótimo. Mas tem mais. Sabe o que é também invocar? Agradecer ao Senhor. Se a Bíblia diz que nos dias de Sete se começou a invocar o nome do Senhor, quer dizer que antes dos dias de Sete, e quem havia antes dos dias de Sete? Adão e Eva. Bom, nós chegamos a uma conclusão muito triste. Eu não quero aqui incriminar o Adão, já tem tanta coisa contra ele para eu trazer mais uma, mas eu estou fazendo uma análise desta realidade espiritual. Você sabe o que foi que realmente faltou em Adão? E o tornou vulnerável a ponto de cair com certa facilidade? Você nunca vai encontrar na Bíblia, que algum dia de sua vida Adão chegou e disse: Deus, eu te agradeço porque eu era apenas um pouco de barro que estava na terra e tu tomaste em tuas mãos e fizeste desse barro este homem chamado Adão. Deus, muito obrigado. Deus nunca ouviu dos lábios de Adão uma palavra de gratidão. A Bíblia diz que Deus trouxe a Eva para Adão. E Deus trouxe Eva para Adão porque Deus estava reconhecendo a necessidade, o desejo. Adão tinha está faltando alguma coisa. Olha, a onça tem, o tigre tem, o macaco tem, e eu não tenho. Então eu precisava de alguém. Ok, eu já perscrutei isso, deixa comigo, Adão. E Deus preparou Eva e trouxe. E a Eva era belíssima, belíssima. Ter uma esposa é uma grande bênção. Agora, ter uma esposa belíssima é uma bênção, eu acho que ainda um pouco maior. Eu tenho essa bênção, graças a Deus. Pois bem, então o que acontece? Então Deus trouxe Eva para Adão. Eu disse: Deus, é linda demais, Deus, olha que beleza. Você encontrou algum vestígio nas Escrituras de gratidão por parte de Adão, porque ele deu Eva? Quantas coisas nós estamos recebendo, irmãos, de Deus, nós não damos graças. Nós compramos um carro e pensamos que compramos só porque nós tínhamos dinheiro. Não, é porque Deus permitiu. Nós recebemos uma bênção e pensamos que essa bênção veio porque nós merecíamos. Se nós começamos a achar que somos merecedores, se nós esquecemos do favor de Deus, nós nos estaremos ingratos, nos tornaremos ingratos. E se nos tornamos ingratos, nós corremos o perigo de sair desta linha paralela que está aqui deste lado, que é a linha dos agradecidos, e vamos para outra, que é a linha dos ingratos. Deus está dizendo para nós esta manhã que Ele quer que o sentimento de gratidão se desperte mais em nossas vidas.
Deus está dizendo para você. Quantas pessoas oram a Deus 10 anos pedindo o batismo com o Espírito Santo? Me batiza, me batiza, me batiza. 10 anos. Minha mãe passou 18 anos para ser batizada com o Espírito Santo. Ai, meu Deus. Ela dizia, meu filho, será que Jesus vai batizar? Vai, minha mãe, ele vai lhe batizar assim. Agora eu me lembro que quando Jesus batizou minha mãe com o Espírito Santo, ela passou uns 15 dias só dizia assim, graças a Deus porque tu me batizaste. Graças a Deus porque tu me batizaste. Porque também passou 18 anos. Tem gente que passa um tempo pedindo a bênção de Deus e recebe. E quando recebe, se esquece de agradecer. Eu quero ser muito franco na minha pergunta que eu vou fazer aqui. Você tem consciência de que está em dia com Deus no exercício da sua gratidão? Não há nada na sua consciência que lhe acuse agora de que você se esqueceu de agradecer a Deus por alguma coisa? Então vejam a história tristíssima da ingratidão que está na Bíblia Sagrada. Adão nunca, pelo menos ao que nós podemos encontrar na Bíblia, Adão nunca agradeceu a Deus. Eva nunca agradeceu a Deus, nunca. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por esse paraíso. Deus, obrigado. Deus, coisa linda, Deus. Obrigado por esta fruta. Que fruta. Nada. E se você não é agradecido, você não tem naturalmente aquela condição de experimentar com maior profundidade aquilo que Deus está fazendo. Irmãos, a lista seria muito grande. A lista seria muito longa. Dentro, por exemplo, do ministério de Paulo, nós vemos 2 exemplos. Para mencionar somente dois exemplos. Nós temos o exemplo de Timóteo, com o exemplo de profunda gratidão. Timóteo foi muito grato a Paulo. Silas foi muito grato a Paulo. Eu não sei se Silas realmente precisava ficar na prisão com Paulo. Eu sei que ficou. E há um homem na Bíblia que Paulo cita que não precisava de ficar preso com ele, mas pediu para ficar preso por solidariedade. Que coisa interessante. Agora você vê, por exemplo, a carta aos Romanos. Na carta aos Romanos, Paulo fala sobre a teologia da justificação. É a mais linda explicação bíblica sobre justificação, está na carta de Paulo a Romanos. E ele escreve capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, doutrina, 10, 11, 12. No 12 ele começa a trazer-nos administrações muito importantes sobre a vida pessoal, 13, e depois chega o 14. Quando está no último capítulo da carta aos Romanos, Paulo toma aquele capítulo, sabe para quê? Para agradecer. Agradeça a fulano, agradeça a ciclano, agradeça a essa família. E há pessoas que nós nunca saberíamos nem que existiam se Paulo não mencionasse. Seja agradecido. Expresse a sua gratidão. Agora, é uma coisa interessante. A ingratidão dos ingratos está na Bíblia, mas a gratidão dos agradecidos também está. Então, qualquer que seja a nossa posição, sempre estará diante de Deus. Como é que você é reconhecido no céu? Quando você faz uma oração a Deus, como é que essa oração chega ali assim, olha, tem um ingrato aqui orando novamente a Ti, Senhor. Será que é assim que a sua oração... Olha, tem um ingrato aí fazendo a oração. Será que é assim que a sua oração chega? Ou será que a sua oração é festejada no céu? Tem mais um agradecido que te ora, Senhor. Parece, você até tem a ideia de que Deus dá uma certa prioridade, porque a sua gratidão está sempre abrindo o caminho para que você receba mais bênçãos da parte de Deus. Absalão, eu já falei sobre Absalão. Agora, no tempo em que Jesus esteve aqui na terra, qual foi o pior exemplo de ingratidão que você encontrou? Qual foi? Não é preciso tomar tempo para decidir. Judas. Existe alguma pessoa na história mais ingrata do que Judas? Quem era Judas? João Ninguém. Quem era Judas? Um desconhecido. Quem era Judas? Uma pessoa condenada ao anonimato eterno. Quem era Judas? E quem se tornou Judas? Um discípulo de Cristo. E ainda recebeu a alta deferência de vir a ser o tesoureiro do colégio de discípulos liderados por Jesus. Quem era Judas? Era um homem poderoso. Judas foi poderoso, espiritualmente poderoso. Judas foi... Você sabe que Judas orava por enfermos e Jesus curava? Sim, ora, é verdade. Judas assistiu. É porque você está pensando só na traição, eu ainda estou pensando no tempo bom. Então, Judas, a Bíblia diz que quando os discípulos voltaram,
E Judas era um. E eles disseram a Jesus: olha, no teu nome os demônios se nos sujeitam. Agora imagina Judas expulsando demônios, irmãos. Depois que expulsou demônios, como ele não foi agradecido a Cristo, como ele foi ingrato, o mesmo homem que expulsou demônios, na sua ingratidão, ele foi dominado pelo chefe dos demônios. Quantos podem entender que Deus está falando seriamente conosco e está falando para o nosso bem? Quantos podem entender isto e podem dizer amém? Você sabe que o pregador pentecostal tem duas opções. Uma é trazer uma mensagem e garantir: irmão, todos vocês vão ter carro novo este ano. Aí irmão, dá tanto glória. Mas, irmãos, aleluia, os que se levantam do banco assim e já estão sonhando com... Ok. E será um Tesla da última geração? Qual será? Agora, há outros pregadores que, às vezes, por uma graça de Deus, não optam por esse caminho de ver os crentes se balançarem com muitos aleluias. Eles preferem seguir a orientação de Deus e falar sobre alguma coisa que vai nos tornar mais santos, sobre alguma coisa que vai nos tornar mais maduros e falar sobre alguma coisa que vai nos chegar mais perto de Jesus. Hoje eu não segui a linha, eu segui esta linha de sugerir a você que seja mais grato, porque será uma grande bênção para a sua vida. Eu queria dizer-lhe que existem 4 níveis de gratidão. 4 níveis de gratidão. Quantos, irmãos? Quantos? Então vamos falar rapidamente. Número 1, gratidão superficial. Pode repetir? Segundo nível, gratidão interesseira. Terceiro, gratidão sincera. Quarto, gratidão espiritual. Agora vamos testar a memória. Primeiro tipo de gratidão? Superficial, gratidão inconsciente. Você disse thank you, mas você não agradeceu, você só falou thank you. Thank you, você não disse nada. Não saiu nada do coração. Thank you, thank you, thank you. Isso é a gratidão superficial. Agora, isso é a gratidão interesseira. Olha, obrigado por aquilo que você me fez. Obrigado por obrigado porque você me levou lá no restaurante para jantar. Você está aí pedindo para levar de novo. Obrigado porque você... Obrigado. Há certo tipo de gratidão que, na verdade, você está se danando, já está querendo comprar o outro já. Essa gratidão é uma gratidão bajulatória. Existe ou não existe essa gratidão? Existe. Existe a gratidão superficial, existe a gratidão interesseira e bajulatória, claro. Existe a gratidão sincera, a gratidão cordial, a gratidão consciente. Matthew Henry, aquele célebre comentarista da Bíblia, dos comentários da Bíblia, e o dele é considerado dos melhores. Ele deu uma sugestão muito interessante sobre gratidão. E eu tomei os apontamentos, porque como eu não tenho a memória do pastor Josias, eu achei melhor escrever aqui para não falar as coisas erradas. Ele diz o seguinte: olha, seja grato em qualquer circunstância. Por exemplo, se você nunca foi roubado, então agradeça a Deus e diga: Deus, eu te agradeço porque eu nunca fui roubado. Alguém aqui nunca foi roubado? Levante sua mão, por favor. Não, por favor, irmão. Todo mundo já foi roubado? Pelo amor de Deus. Não, eu estou perguntando quem nunca foi. Bom, eu já baixei a minha, porque eu já fui. Alguém aqui nunca foi roubado? Ah, parabéns, irmão. Ok, você já agradeceu a Deus porque nunca foi roubado? É interessante isto. Agradeça a Deus pelas coisas que não aconteceram. Agradeço a Deus porque a pandemia passou e não alcançou você. Hoje pela manhã, logo que eu acordei, fui dar uma olhada no WhatsApp, né? Para ver se tinha alguma mensagem da minha esposa. Aí tinha lá uma mensagem, irmão. Ah, irmão, por favor. Está lá o nome, missionário Wilson, uma coisa assim. Oh, ore pela minha noiva. Ore pela minha noiva. Eu vou ouvir aqui. Ore pela minha noiva. Ela pegou Covid. Essa época, eu vou ouvir o fim dessa mensagem. A primeira noiva pegou Covid e morreu. Agora a segunda pegou Covid. Orem por ela e digo: Jesus da glória. Quantos aqui não pegaram Covid? Quantos não pegaram? Eu não vou levantar minha mão porque eu peguei. Agora não aconteceu muita coisa não. Quantos não pegaram Covid? Já agradeceram a Deus? Meu querido irmão, não agradeça a Deus somente pelo que você recebeu. Agradeça a Deus pelo que Deus não permitiu que você recebesse.
Matthew Henry diz, se você nunca foi roubado, agradeça a Deus, porque você nunca foi roubado. E se eu for roubado, você agradece a Deus, porque roubaram, mas não mataram. Quantos aqui já foram roubados? Estão vivos? Então agradeça a Deus. Deus, eu fui roubado, mas não morri. Há sempre um motivo para agradecer a Deus. Diga comigo, há sempre um motivo para agradecer a Deus. Aí disse Matthew Henry, e se me roubarem tudo? Dá para agradecer? Dá, meu filho. Como é que eu agradeço? Você agradece porque roubaram tudo, mas era pouco. Roubaram tudo, mas era pouco. Você ainda tem coisa. Ótimo. Então, e por último ele disse, agora, e se roubaram tudo, eu já não tem mais condição de agradecer. Agradeça a Deus porque você não era o ladrão. O ladrão era. Agradeço porque eles roubaram, mas você não era. Você foi o roubado, você não foi o ladrão. Saia esta noite, esta manhã deste santuário, com a consciência de que sempre haverá motivos. Você pode levantar comigo a sua mão e dizer: Senhor, eu reconheço que sempre haverá motivos para ser agradecido. Vamos tomar uns 30 segundos glorificando a Deus. Eu já comecei a ouvir aqui do meu lado direito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quando você se lembra que há pessoas em situação tão pior do que você deveria agradecer a Deus, porque você não está na situação pior. Aleluia. Minha sobrinha, querida sobrinha, está ali, saiu de casa hoje, deu uma escorregadinha assim, né? A sandália deslizou e ela levou um tombo e tal. E disse, mas está aqui no culto. Graças a Deus que você não foi para o hospital, você foi para o culto. Então tem motivo para dar graças a Deus. Agradeça a Deus por aquilo que nunca aconteceu na sua vida e Satanás planejou. Se Deus abrisse para nós a tela e nós pudéssemos ver tudo que Satanás planeja contra nós, se você soubesse as ciladas que o diabo chamou contra você e Deus não deixou acontecer, você ficaria agradecendo de joelho toda hora. Diga comigo: Deus, eu te agradeço pelo que eu sei, mas eu te agradeço, complete, pelo que eu não sei. Aleluia! Dá para glorificar o nome maravilhoso do Senhor Jesus? Quando eu estive aqui nesta cidade, eu cheguei aqui no mês de junho de 1979. Eu vim como missionário para cá. Foi tempo difícil, graças a Deus. Muito bem. Eu morei num lugar que está aqui pertinho, todo mundo conhece, Parque dos Mosquitos, isso mesmo. E a rua que está ali paralela é Van Buren. Por que aquela rua se chama Van Buren? Porque Van Buren foi um grande personagem e o governo municipal desejou homenagear aquela rua com o nome de uma pessoa. Quando o governo dá o nome de uma pessoa para uma rua, para um estádio, para um edifício, para um colégio, para uma cidade, a cidade de São Paulo se chama cidade de São Paulo em homenagem, certamente, ao apóstolo Paulo. Quem foi que inventou isto? Foi Deus. Deus foi que inventou isto, de dar nome das pessoas para alguma coisa. Deus que inventou isso. Mas como que Deus inventou? Porque Deus é muito mais grato do que nós pensamos. Você não tem ideia de como Deus é grato. Certas coisas que nós fazemos para Deus, Deus responde em forma de gratidão. Vou citar o exemplo. Eu estou vendo, queridos irmãos, eu estou vendo Deus mandando tocar a torneta. Aí, e aquela onda de anjo e arcanjo, chega tudo aqui. É uma convocação de Deus. Estou vendo Deus ali dizendo: se eu convoquei vocês para fazer uma comunicação. E todo mundo. Ok. Em homenagem a um servo meu que mora no planeta Terra
e que teve a coragem de levar o seu filho para o sacrifício, em homenagem de gratidão, eu quero comunicar a vocês que a partir deste momento, aquele lugar para onde vêm as almas dos homens quando morrem, vai se chamar Seio de Abraão. Quando você encontrar na Bíblia, e este nome não foi dado pelos homens e nem pelo diabo, foi dado por Deus. Será que o teu nome tem sido usado por Deus para alguma forma de estabelecer o princípio da gratidão? Agora, você é filho de Abraão. Se Abraão recebeu de Deus essa demonstração tão linda de gratidão, por que você não pode receber também? E alguém podia pensar, Deus, o senhor é muito bom, Deus. Aí Deus não tem que responder essa palavra, né? Só escutar. O senhor demonstrou uma gratidão tão grande para com Abraão. O senhor é muito bom mesmo, o senhor é muito grato. Aí Deus disse, eu só quero que, antes de você ir para lá, eu só quero que você saiba de uma coisa. Eu não completei minha obra, não. O senhor ainda vai agradecer mais a Abraão? Vou. Como é que o senhor vai agradecer a Abraão ainda mais? Se eu vou, quando eu fizer o meu livro, quando eu fizer as minhas escrituras, que se chamarão de escrituras sagradas, e espalhar para o mundo, eu vou mandar que nessas escrituras, por 3 vezes se diga, Abraão, amigo de Deus. Abraão, amigo de Deus. Abraão, amigo. Sabe o que é? Isso é expressão de gratidão. Mas por que o senhor vai mandar 3 vezes? Porque ele é amigo do Pai. Porque ele é amigo do Filho. Porque ele é amigo do Espírito Santo. Tua amizade com gratidão soa muito diante de Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Se você me perguntar esta manhã, pastor José, na sua opinião, quais são as pessoas que Deus mais estimou? De todos os seres que passaram por este mundo, quem foi que Deus mais amou, mais estimou? Eu não hesito em responder esta pergunta. Para mim é fácil responder. 3. Primeira, o filho dele em forma humana, Jesus. Segunda, Davi. Terceira, Abraão. Ninguém foi mais amado que essas 3 pessoas. Fizeram alguma coisa para merecer. Você se lembra como é que Jesus gostava de se comunicar com o Pai? Graças te dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra. Jesus, agradecendo ao Pai, para nos ensinar que o caminho certo é o caminho da gratidão. E o Abraão, já falei sobre Abraão, que fez tudo para agradar a Deus e foi um homem sempre agradecido. E Davi foi o único homem que voluntariamente disse que amava a Deus. Voluntariamente. Não conta Pedro, não, que Pedro foi na marra. Foi sob pressão. Tu me amas? Bom, assim, desse jeito, eu amo. Ok. Mas o Davi disse, não, eu te amarei de todo o meu coração. Aí Deus um dia disse, Gabriel, quero te contar um segredo. Pois não, eu vou fazer a minha escritura, eu já fiz o do Antigo Testamento, ficou muito bonito, agora eu vou fazer a do Novo. Vai ser mais bonito ainda. E o Novo Testamento, Gabriel, que eu vou fazer, ele vai começar com uma homenagem de gratidão da minha parte. É mesmo, Deus? E quem é que o Senhor vai homenagear? Os meus 3 melhores amigos. É por isso que o Novo Testamento começa dessa maneira. Livro da genealogia de Jesus, número 1. Filho de Davi, número 2. Filho de Abraão, número 3. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você sabe o que é isto? É Deus expressando a sua gratidão. Se me perguntasse esta manhã, pastor, arranja um nome aí para a Bíblia. Já tem muitos nomes, Sagradas Escrituras, Bíblia, Livro Santo, Oráculo de Deus. Arranja mais um, arranja. Qual é? Livro da Gratidão, Livro da Gratidão, Livro da... E Paulo, como é que você chama? Apóstolo Sofredor, o que mais? Apóstolo dos Gentios, o que mais? O Apóstolo da Gratidão. Agora eu quero concluir esta mensagem, trazer algumas sugestões sobre gratidão. E aqui eu terminarei esta mensagem. Você aceita? Eu vou ser muito rápido nesta conclusão, mas eu queria perguntar se você aceita ouvir alguns princípios universais da gratidão. Sim ou não? Sim ou não? Então ouça-me e, se possível, leve para a sua casa. Primeiro, o princípio universal da gratidão. Não há nada nesta vida que não mereça a nossa gratidão.
Não há nada, eu estou falando de uma maneira muito específica, estou falando para crentes. Lá fora é um desastre, né? Estou falando para crentes. Não há nada nesta vida que não mereça a nossa gratidão. Meu irmão e minha irmã, as 24 horas que você vive, cada dia, são 24 horas dignas. 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 Repita após mim, não há nada nesta vida que eu não mereça gratidão. Agora, o querido irmão ali, ele nem pisca. Ele está querendo que eu justifique isso com o versículo. Meu irmão, eu vou te atender. Paulo disse assim, em algumas coisas vocês devem dar graças. Amém? Quem disse amém? Então me dá onde está esse versículo. Em algumas coisas devemos dar graças. Sim ou não? Não. Quando Paulo disse em tudo dê graças, Paulo está dizendo, não há nada. Você já deu graças, minha sobrinha? Já? Amém. Não há nada nesta vida que não mereça gratidão. Eu penso que esta manhã, quando terminar esta solenidade, porque cada culto oferecido a Deus com gratidão e adoração é uma solenidade. Quando o culto não tem gratidão e nem adoração e nem louvor sincero, pode ser chamado de culto, mas não pode ser chamado de solenidade. Mas quando você chega aqui e você agradece, e você louva, e você adora, porque você agradeceu, porque você louvou e porque você adorou, Deus disse, eu abençoo vocês nesta solenidade. Isso aqui é uma solenidade. É uma solenidade. E ela se tornará ainda mais solene daqui a instantes na celebração da CSU. Número 2. Segundo princípio, circunstâncias adversas, eu agradeço, se repetem, não podem impedir o exercício da gratidão. José, e aí? Aí é que eu tenho sofrido no Egito como um... E você casou? Casei. Tem filhos? Tem. Como é o nome dos seus filhos? Ele falou, Efraim e Manassés. E o que significa esses dois nomes? Os dois nomes do filho de José são expressão da gratidão. O Senhor me visitou na terra da minha aflição. Como é que pode? O cidadão está no Egito, está sofrendo quando o filho nasce. Dou graças a Deus, porque eu estou morando no Egito. Por quê? Porque hoje eu estou sofrendo, mas amanhã estarei no trono. A gratidão verdadeira tem um senso profético. Você pode ver Jonas. Jonas não era muito de agradecer, não. Jonas não gostava muito de agradecer. Agradecer por quê? Mas quando ele estava lá no vento do peixe, ele disse, agora ou eu agradeço ou eu morro. Ou eu agradeço ou sucumbo aqui. E Jonas, irmão, lá no vento, aí foi por isso que Deus teve compaixão de Jonas. Lá disse, Deus te dou graça, Deus, está tudo esquisito aqui, tem uma gosma fedorenta aqui, Deus, que eu não aguento mais, mas estou vivo, Deus, estou vivo, te dou graças. Se um dia você chegar ao ventre do peixe, e que nunca chegue, lembre-se, até no ventre do peixe, é lugar e é tempo de ser grato ao Senhor. Agora, eu quero dizer uma coisa mais, um outro princípio. Quando nós somos agradecidos, nós rompemos a nossa relação com o velho Adão e nós passamos a imitar Cristo. Quando você agradece, você virou as costas para Adão, aquele ingrato, e voltou-se para Cristo, aquele agradecido. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Outra coisa que eu quero dizer, a gratidão, ela acende uma luz de esperança. A gratidão acende uma luz de esperança. Jacó saiu fugido de casa. A coisa estava completamente duvidosa para ele. Mas ele resolveu agradecer a Deus e fazer uma promessa para Deus. E surgiu uma luz de esperança, porque Deus lhe apareceu e disse que iria abençoá-lo. Quando Jacó disse, se tu fores comigo, eu vou te dar o dízimo, se fores comigo, era uma forma de Abraão dizer, eu seria agradecido. Toda pessoa que é dizimista, em primeiro lugar, não é dizimista porque é obediente. Isto é, em segundo lugar, em primeiro lugar, é dizimista porque é agradecido.
É agradecido pelo que ganhou. E agora é obediente pelo que vai dar. Gratidão e obediência têm que andar juntos. Obediência sem gratidão não é perfeita. Gratidão sem obediência não é completa. Quantos podem glorificar a Deus? Eu vou dizer os 2 últimos princípios. Toda vez que você é agradecido a Deus, se todas as vezes que o pregador prega tivesse um fundo musical como este, eu gostaria de pregar com um fundo musical todas as vezes. Porque esse foi o mais lindo que eu encontrei. O pastor me perguntou ontem, quando eu fui ministrar aqui, se eu queria dizer, não quero. Porque tem umas ocasiões que eu faço força para saber o que o pregador está falando, porque eu só escuto a música. Deus te abençoe, meu filho. Deus vai ao encontro da tua prima. Deus vai ao encontro da tua prima e vai dar saúde para ela. Porque Deus é Jeová Rafá. Tu estás fazendo esse trabalho tão bem feito e com tanta devoção que Deus vai te recompensar. E vai recompensar com resposta de milagre. Quem pode aplaudir ao Senhor? Você não faz nada para Deus com a sua alma, com o seu coração, que não seja recompensado. Vamos estar de pé para que eu dê os 2 últimos princípios. Toda vez que você agradece a Deus, você abre a porta para uma próxima bênção. Quantos me entenderam? Todos entenderam que eu falei português, né? Mas quantos entenderam? Toda vez que você agradece a Deus por uma bênção, você abre a porta para uma segunda bênção. Você sabe onde nós temos falhado? Nós pedimos 10 coisas a Deus. E é muito normal pedir 10 coisas. Você faz uma lista. Aqui, Deus, é minha lista. Você faz lista para o supermercado? Tudo bem. Mas faz uma para Deus. Aí eu não sei se eu digo tudo bem. Você faz uma lista para Deus. E papai, eu quero isso, quero isso. Aí Deus lhe dá 10 bênçãos. Sabe onde é que nós pecamos? Nós recebemos 10 bênçãos e agradecemos a Deus uma vez. Você sabe como teria sido melhor? Teria sido melhor você orar 10 vezes e cada vez que você recebesse uma bênção, agradecer. Porque no término das bênçãos, você pediu 10 bênçãos, recebeu 10 bênçãos, mas agradeceu 10 vezes. Mesmo que você pede 10 e agradece uma. Se você quer receber uma nova bênção, agradeça por uma. Quem me ensina este princípio é Davi. Davi era rei, mas era um rei atribulado, era um rei comprometido, era um rei de uma atividade muito complexa. E Davi tinha tanta coisa para pedir, tanta coisa para pedir, tinha coisa. Ai, Deus. E disse: Deus, eu tenho tanta coisa para pedir que eu não vou fazer uma lista, eu vou pedir só uma. Se bem que ele disse uma coisa, pedirei, e falou 2. Ok. Ele disse: eu vou pedir só uma. Disse uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei. E você pergunta: Davi não tem mais nada para pedir? Davi, por que você só pediu uma coisa? E disse: Gesiel, eu tenho 1000 coisas para pedir a Deus. Mas quando eu escrevi no Salmo 27, uma coisa eu pedi ao Senhor, eu estou ensinando para vocês, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Você pode ter 1000 coisas para pedir, mas peça uma coisa de cada vez. Por quê? Porque se você pede uma e agradece, você já e recebe e agradece, você já garantiu a próxima. 10 homens leprosos foram estar com Jesus. E foram a Jesus. Precisamos de cura. Jesus curou os 10. Os 10 foram embora. Daqui a pouco voltaram quantos? Quantos? Oh, meu irmão. Ok, tempo de inflação. Muito bem. E voltou um. E voltou um. E quando voltou um, Jesus perguntou: e onde estão os ingratos? Quando Jesus perguntou onde estão os 9, Jesus queria perguntar exatamente onde estão os ingratos. Jesus recompensa os gratos, mas não esquece os ingratos. Jesus recompensa os agradecidos, mas não esquece os ingratos. Onde estão os 9? Que 9? Os ingratos. Só este voltou, porque foi Jesus que disse, só este voltou para agradecer. Quando o cidadão agradeceu, eu vim aqui só te agradecer, porque agora eu estou curado. Disse: meu rapaz, você não imagina o que você garantiu agora, porque você agradeceu uma bênção, toma a segunda. Tu vais sair como
curado e salvo. A segunda benção, fale alto comigo, a segunda benção está garantida quando você agradece a primeira. Você pode falar isto de todo o coração? E como último princípio, eu lhe peço em nome de Jesus que você nunca esqueça isto. Quanto mais agradecidos nós somos, mais paz nós teremos no coração. Se você encontrar gente muito assim estressada, sabe o que? É falta de gratidão. Os gratos, os agradecidos, eles têm paz no coração. Eu vou ler o que está escrito na palavra de Deus. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus. Quantos querem honestamente dizer a Deus que precisam do perdão dele pelas vezes? Quantos de nós queremos pedir perdão a Deus pelas vezes que nós não fomos agradecidos a Deus? Esta é uma pergunta difícil, mas eu faço. Existe alguém esta manhã que sinceramente reconhece que não tem sido suficientemente grato a Deus e quer melhorar neste seu relacionamento com Deus? Honestamente, se há alguém, levante uma de suas mãos. Agora, se você acha que você é um modelo de gratidão, não levante não. Você é um modelo de gratidão, você é um arcanjo. Se você reconhece, então fale com suas palavras, diga para Deus: perdoa-me se eu não tenho sido totalmente grato a Ti, mas eu venho a Ti agora dizer-te que eu quero ter o meu coração agradecido. Por muitos anos se cantou no Brasil um hino que diz assim: mais grato a Ti. Que levanta, o Cristo que alegra, o Cristo que satisfaz, o Cristo que fortalece, o Cristo que fortifica, o Cristo médico, o Cristo Senhor, o Cristo Rei, o Cristo Pastor, o Cristo amigo, o Cristo...